Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Júlio César Freitas, diretor da Fluxy. Bem-vindo, viu, Júlio? Muito obrigado, Matheus. Encontros com o Futuro é uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia, conta com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da SPM e das Eurocâmaras, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Júlio, conta pra gente o que faz a Flux. Muito bem, Matheus. Bom, Fluxy. A ideia é fazer um trocadilho com o conceito de fluidez. Tá. Né? Então, as coisas são naturalmente ruidosas no meio corporativo, naturalmente truncadas pela complexidade desse meio, e o nosso trabalho é desatar os nós, dizimar ou dirimir os ruídos e gerar fluidez. Em outras palavras, a gente existe para tornar a vida das pessoas mais fácil e fluida no trabalho. Essa é a ideia. Não quer dizer que trabalhar é ruim, trabalhar é ótimo, né? Não quer dizer que trabalhar é difícil. Não, trabalhar é complexo. A Fluxy entende essa complexidade por três matrizes fundamentais, né? A matriz do design, né? do transformar, né? as experiências humanas em aspectos positivos e, por mais redundante que pareça, também fluidos, da arquitetura, pela estruturação inteligente dessa complexidade, ou reestruturação dessa complexidade, e da publicidade, para publicizar internamente no ambiente corporativo um novo status quo operacional, um novo caminho, uma nova maneira de enxergar, viver e fazer as coisas. Não sei se eu te respondi ou se eu te... Sim, quem chama vocês? E por que chama? Ok. São dois boards diferentes, né? O primeiro deles é o board C-Level. Então, normalmente, quando alguém assume a diretoria executiva de uma corporação, vem com ares novos, né? Vem com um olhar de mudança, e é uma mudança que precisa entregar resultados. Sim. Então, esse board precisa de visibilidade. E aí eles contratam a Fluxy para gerar essa visibilidade, que passa desde a compreensão dos processos que já são mapeados e desenhados, quando são, até mesmo desenhados, né? Mapeados. Então, aquela tríade as is, should be, to be, né? Que esse mercado usa bastante. A gente identifica detratores e ofensores de fluidez. Isso é importante, né? E a gente identifica caminhos de tratativas. Empregados, ou não? Não necessariamente. Às vezes um detrator é uma tecnologia. Tá, perfeito. Na prática, você tem lá um sistema cujo fornecedor decidiu que não quer mais brincar daquilo. E aí ele descontinua o sistema. Só que toda a sua base de dados operacional está nele. A gente chama isso de legado. Só que é um legado que não tem continuidade. Então isso é um detrator para a fluidez operacional, né? É um problemão, inclusive. Sim. Então, você tem que fazer uma transição, trocar o pneu do carro com ele andando, né? Sem parar a operação, mas levar todas aquelas informações, aqueles dados, que são fundamentais, críticos para a operação, para um novo modelo, né? De sistema ou mesmo de tecnologia. Então, às vezes, a tecnologia é um detrator. Às vezes, as pessoas, elas estão posicionadas em locais e funções que as colocam como ofensoras ou detratoras, mas de fato não são. Rapidamente, a gente identifica, quando atuamos, né, nesse board de C-Level, né, para não perder a pergunta inicial, a gente identifica alguns perfis predominantes de seres humanos. Então eu tenho o conservador, né, bem a exemplo do pote de palmito na geladeira, a gente deixa ele em conserva para não mudar. Não é isso? A gente quer conservar do jeito que é. Conservador, você pode oferecer qualquer tipo de mudança, visibilidade, visão de futuro, ele rejeita. Né? Esse cara é importante, porque ele te dá tempo para pensar e, eventualmente, não tomar uma iniciativa impulsiva. Né? Então, esse cara que vem com um não, aquela muralha, a ideia não é romper a muralha, é entender por que não, né? E aí te dá tempo de visibilidade. Tem um outro perfil que é o tradicional. O sujeito tradicional, que não é conservador, ele aceita mudanças,
mas ele não admite que se alterem os valores fundamentais das suas crenças, da sua história. A gente tem várias instituições, inclusive são tradicionais, elas aceitam novas tecnologias, mas as bases fundamentais estão ali. As pessoas também são assim. São mais difíceis de serem, por exemplo, motivadas a uma mudança do que as pessoas, e agora sim o terceiro perfil, inovadores. Então tem pessoas que vivem a inovação. Se não for inovador, não me interessa, né? Aliás, Sim, né? sim. Uhum. E você tem os disruptivos, que seria um quarto perfil, que é o sujeito que chega, positivamente falando, né? Tá. Negando tudo que existe até agora. Então, agora a coisa ela vai acontecer dessa outra forma, com essas novas tecnologias, modelo de pensamento, e aí ele propõe uma ruptura, né? Inovadora. Por isso, o modal inovação disruptiva. Esses 4 perfis, Matheus, eles existem e eles também são parte da visibilidade da operação quando o board de C-Level contrata a Fluxy. Segundo board é o de gestão, os gerentes, o board de gerenciamento mesmo da operação. Tá. Os gestores precisam entregar resultados. Os resultados, muitas vezes, eles, se não na totalidade das vezes, eles são produto da operação. A operação está vinculada à sua matriz fundamental, que são os processos, e ao monitoramento dessa matriz, que é a qualidade. Então, qualidade e processo atuam ali o tempo inteiro juntas, e o gerente precisa entregar resultado a partir dali. E aí tem casos, Matheus, curiosíssimos, como, por exemplo, empresas já vividas por nós lá, empresas multinacionais que têm todas as certificações que você possa imaginar de qualidade do mundo e que tem lote inteiro de produto devolvido pelo cliente porque teve um problema de fabricação. Então, o nosso trabalho, nesse momento, é nessa busca de visibilidade e identificar, aí sim, qual é o processo detrator, qual é a tecnologia que deveria entregar algo que prometeu e não entrega, qual é o desvio de sequência lógica do monitoramento da qualidade que fez com que aquele problema virasse uma devolução de um lote de mais de 1.500 produtos, por exemplo, dados como concluídos e acabados. Né? Sim. Então são essas duas esferas. Seria o motivo de chamar vocês, por exemplo, esse é um incidente que alguém por falou, exemplo, um incidente. Precisamos de ajuda externa, exato, isso? Exato. E existe um outro motivo, que é quando você quer abrir um novo negócio. Então, você vai abrir uma nova planta, né? Uma planta, por exemplo, para processar sementes. Né? Numa determinada região, e aí você tem toda a operação, né? Equipamentos, mão de obra, desde o layout da planta até a documentação para processar a matéria-prima e transformar em produto acabado. Também somos chamados nessas situações, ou extensão do negócio, ou a modelagem de um novo negócio mesmo. Mas o nosso viés são os processos operacionais. Como é que vocês se chamam? Qual é o negócio de vocês? Qual é o nome que vocês dão para isso? Nós nos autodenominamos uma empresa focada em excelência operacional. Tá. Já passamos por muitas autodenominações. Quantos anos tem na empresa? 12 anos. Estamos no 13º ano agora. Que ótimo. Né? A gente já passou por várias autodenominações, né? De design de processos, arquitetura de processos, qualidade em operações, sabe? Uma série de auto-identificação, mas, na verdade, quem nos trouxe a excelência operacional foi o próprio mercado, né? E não nós mesmos. É muito curioso, porque cada oportunidade, cada trabalho, cada cliente ou empresa que nós passamos enxergou a Fluxy de uma forma. Então, para alguns, nós resolvemos o problema da documentação, porque os meus conhecimentos da empresa inteira estavam na cabeça dos funcionários mais antigos, eles iam embora e o conhecimento ia com eles. Então, resolvemos o problema da documentação. Então, eles falam assim, a Fluxy deixa o conhecimento, o know-how da companhia em dia atualizado e dentro da companhia. É uma boa documentadora de processos. Né? Outros afirmavam assim, a Fluxy trouxe tecnologia. Na prática, uma das experiências que a gente viveu foi um setor de atendimento que recebia numa atividade B2B 60, 80 e-mails por dia de solicitação. E aí foi para o B2C e passou a receber 600, 800 chamadas diárias. Aí a Fluxy foi lá,
inteligência artificial, né, assistentes de AI, e aí hoje a tecnologia, ela lê o e-mail antes dele ser aberto, entende o humor, a queixa e endereça para quem dentro da organização vai tratar o assunto. Os dois profissionais que atuavam trabalham, fala deles, menos hoje do que antes, quando eles atendiam a 60, 80 chamados por dia. Olha, com 10 vezes esse número de... Sem 10, exato. Então, é assim, Matheus, do desenho do processo ao agente de inteligência artificial, sabe, esse espectro todo, tudo isso nos leva a ouvir o mercado nessa denominação de que a Flux é uma empresa de excelência operacional. A palavra excelência, ela nos coloca numa condição atemporal, independente da tecnologia vigente. Né? Tá. Nesse momento, a excelência operacional está nos agentes de IA, né? na inserção de ferramentas suportadas por IA também para fazer documentação, mas houve um momento em que a excelência estava em desenhar processos mesmo na linguagem universal, né? BPMN, enfim, à mão, BPMN, Business Process Model Notation. Tá, ok. E então, à mão, né? Eu, por exemplo, sou da geração do Nankin. Né? Então, AutoCAD da vida e tudo mais. Então, é essa coisa do... Nankin, explica pra gente o que é. Nankin, aquela tinta maravilhosa que a gente usava as canetinhas, né? Sim. Você é designer. Eu sou designer, isso. A vida começou desenhando instrumentos musicais. Olha só, que legal. Desenhava trompete, trombone, saxofones. Para quê? História longa, mas vamos tentar fazer isso acontecer rapidinho. Foi o meu primeiro trabalho, primeira atividade profissional. Eu trabalhava numa empresa chamada Nacional de Instrumentos Musicais, chamada Veril Instrumentos Musicais. E era desenhista lá. Sim. Né? E lá tudo aconteceu. Eu cheguei no design por conta dessa aproximação da engenharia, que é o desenho técnico, mecânico, com a arte, música. Sim. E naquela ocasião, o meu chefe, que era filho de um dos donos lá da família Vengril, a quem eu tenho eterna gratidão, né? Ele falou, olha, existe uma profissão que aproxima a engenharia da arte, chama desenho industrial, que hoje a gente chama de design. E foi através daquele caminho que eu cheguei... E você desenhava instrumentos? Desenhava instrumentos musicais. Para produzir? Para produzir, exatamente. Que interessante. Sensacional, sensacional. Né? Sim. Então, de um lado, e aí o interesse por processos, Matheus, porque de um lado você vê chapas e tubos de latão, alpaca, metais não ferrosos. Tá. Do outro lado da fábrica você vê saxofones, trompetes, trombones, né? Trombone de válvula, trombone de vara, né? Trombone de válvula de vara. Então, essa coisa de transformar matéria-prima em produto acabado, hoje, né, um dos meus sócios, o diretor de comunicação, ele diz assim, entre a intenção do fazer e o feito, existem os processos. E é aí que a Flux reside. Então, entre a intenção do fazer nos instrumentos musicais, que são os materiais, as chapas, os tubos, os vergalhões, e os instrumentos, os feitos, existem os processos de transformação e de negócios. Isso também é importante. Transformar a chapa em trompete, a gente chama de processos primários, né? Que são os processos que entregam de fato aquilo que a organização promete para o seu público. Mas sem os processos de suporte, que são os de negócio, compras, contas a pagar, contas a receber, financeiro, né? RH, para trazer pessoas, você não entrega os primários. Então, assim, é uma tríade. Processo primário, entrega o que promete para o público, para o mercado. Processo de suporte, cria condições para que os primários ocorram. E processos de gestão, para tomada de decisão estratégica. Quanto eu gastei esse ano com matéria-prima? Qual é o coeficiente de absenteísmo, né, do meu público interno? Né? Então, essa tríade, ela, se bem calibradinha, se bem documentada, se atualizada e, sobretudo, se utilizada, gera fluidez. A Flux fica em São Paulo? Tem um lugar físico? A Flux, sim, tem 2 lugares físicos. Né? Então, a operação é na cidade de Jundiaí, e aí as equipes de automação e de projeto de processos estão lá. E nós temos aqui em São Paulo, bem na esquininha ali da Juscelino Kubitschek com a Faria Lima, o endereço comercial e de comunicação e de marketing. Sim. E às vezes você precisa receber um outro cliente,
Sim. Aí a gente... A Juscelino com a Faria Lima é bem fácil de achar. É bem fácil de achar, exato. Para quem mora em São Paulo. Pois é, bem fácil de achar. É no centro Sim, onde tudo acontece. Exato. O Júlio, conta um pouco da sua carreira, um pouco mais, assim, de onde, da gênese da Flux, de como vocês tiveram essa ideia. Eu estou impressionado com a fluidez disso. Isso é muito bom, né? Eu diria que não é um caminho linear, né? Aliás, a própria ideia de fluidez não pressupõe linearidade, né, Matheus? Não. É como um rio. Ele tem curvas, ele tem quedas, às vezes até barragens, mas a água não para de fluir. Tá. Né? Então, não se trata de linearidade, né? Se trata de um caminho que, ora, é facilitado por conjunturas, sejam econômicas ou de outra natureza, ora é desafiador porque você se depara com uma tecnologia que não conhece e precisa aprender para utilizar. Tá. Como que isso aconteceu na nossa história? Eu tenho a formação em design, como a gente comentou logo no comecinho, mas a minha origem é o chão de fábrica, né? É o desenhar uma pecinha do instrumento musical e ir produzir essa pecinha lá no torno para prototipá-la. Hoje a gente usa impressoras 3D, mas na época não existia, a gente está falando da década de 80 aí. Conceber o protótipo e ver se a coisa funcionava. Então era literalmente sentir o cheiro do óleo, sabe, assim, né, da graxa, né? E todo aquele universo, aquele mundo que gravita, né, no entorno do chão de fábrica. Máquinas, equipamentos, tecnologias e pessoas. Né? As pessoas, isso é um pilar fundamental da Flux. Sem as pessoas, independente das tecnologias, independente das inteligências tecnológicas, sem as pessoas nós não acreditamos que entre a intenção do fazer e o feito possa existir, né, realmente uma construção inteligente. Aliás, só um parêntese, eu costumo dizer que para lidar com as inteligências artificiais é bom a gente saber quanto de inteligência nós humanos temos para lidar com essas artificialidades. Né? Porque sem essa condição humana não vai. Então tudo nasce lá, chão de fábrica. E aquela coisa do o que precisa ser feito, como precisa ser feito e quais os recursos e meios que eu tenho para fazer. Essa é a síntese dos processos. Da condição de desenhista industrial ou designer, eu fui para a engenharia de produto, porque eu precisava entender o que é um entregável. Sabe aquela brincadeira que a gente faz assim? Se entra porco, do outro lado tem que sair linguiça? Né? Então, se você define o produto acabado mesmo, o que é esse produto acabado? Né? Qual é o conceito de pronto? E aí eu fui aprender para os acabados, subconjunto, componentes, entendi que a parte mais importante do produto é o componente, porque se o componente estiver ruim, não há produto acabado que funcione bem. E aí, chega um momento, Matheus, que você se depara assim, com o mercado. Eu tenho amigos de formação que são excelentes designers de produtos, excelentes, prêmios internacionais. Tem outros que são excelentes designers gráficos, da mesma camada, né, de excelência, né? Outros que são excelentes designers digitais. E aí Júlio, pensei, não vou concorrer com esses caras. Primeiro porque eles são muito bons, e aí eu preciso aprender muito mais. Segundo que eles já ocuparam o espaço que o nosso país tinha, né, com essa excelência que eles têm. Não é que não existe lugar para novos, mas é que esses caras já ocuparam um lugar que vai levar muito tempo para a gente chegar. Então, eu vou levar o design para onde ele ainda não chegou, que é a excelência operacional. Perfeito. Né? Essa é a nossa trilha. Né? Me fala, para encerrar aqui, como funciona a IA e o que vocês estão achando de IA? Pelo jeito, vocês já domaram a fera um pouco. Um pouquinho, né? O duro é que ela se transforma, né, diariamente. Rapidamente, né? Rapidamente, né? Como a gente tem usado IA? A gente tem usado IA em alguns vetores lá na Flux, né? O primeiro deles, para nos dar suporte em enxergar, em um determinado contexto, o que a gente não está enxergando. Traçar um paralelo com o passado. No passado, a gente tinha assim, você tinha que conceituar um novo projeto,
Você pegava lá seus 3 melhores designers e cada um apresentava um conceito, você botava os 3 conceitos na parede. Não é que você escolhia um, é que você olhava para eles e falava, viu, faz de conta que foi o concorrente, agora vamos fazer um quarto melhor que aqueles 3. Era aquilo que a gente fazia. Com o IA, a parede vem para IA. Né? Então, olha, o meu cenário é esse, as minhas convicções, crenças e suspeitas são essas, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre as minhas suspeitas e convicções. E aí ela Eu acho que isso que está acontecendo é isso mesmo. Isso, exato. Ou então, você deixou de ver tal aspecto. Que tal se aprofundar ali? Aí a gente dá profundidade para aquilo ali. A base de conhecimento é nossa. Mas, sabe, esse olhar crítico e essa visão por ângulos. Aí vem, eu costumo brincar, né? Primeira lei de Júlio Freitas, né? Então, primeira lei de Júlio Freitas, todo ponto de vista é a vista de um ponto. A IA é mais um ponto de vista, além dos outros pontos de vista dos profissionais que estão envolvidos num projeto, né? Então, às vezes, o ponto que ela olha é diferente de todos os nossos e dá visibilidade de um ângulo que a gente não tinha enxergado ainda, né? E a sua experiência tem sido positiva? Tem sido positiva. Isso de um lado. Do outro lado, naquela experiência que eu comentei com você anteriormente. Então, eu consigo hoje fazer a leitura de 11 mil e-mails por dia, sem que o e-mail seja aberto. Identificar o humor do e-mail, identificar qual é a queixa em cada um deles e direcionar internamente para o profissional ou área que vai tratar a queixa daquele e-mail. Então, também é um aspecto positivo. Para ser bem honesto, a gente ainda não identificou aspectos negativos no uso de IA no nosso trabalho e na nossa atividade. Como ficam os empregos? Eles se potencializam. E de duas formas. A primeira delas é assim... Essa não é uma preocupação de vocês? Não tem sido na Fluxy. Né? Porque assim, os profissionais da Fluxy que não conheciam IA, eles cresceram aprendendo IA. Né? No momento em que nós enxergamos oportunidade em novos projetos, em novas demandas, né, de mercado, que a gente precise de mais profissionais, a própria gestão da organização, ela nos indica, olha, para esse projeto aqui, você vai precisar de uma equipe que precisa desse profissional e desse outro profissional. Você me falou, mas Júlio, isso daí a gente já sabia, não precisa de IA para saber quem que você precisa de uma organização. A questão é, existem conhecimentos tecnológicos que a minha geração não teve acesso, não teve conhecimento, que a geração dos meus sócios eventualmente não tiveram, mas que de uma forma preditiva, olha que interessante, as tecnologias de inteligência artificial já começam a apontar, olha, daqui 4 ou 5 anos a gente vai ter essa e essa tecnologia disponível. Seria interessante nessa equipe ter alguém que já está flertando com isso. Dá uma olhada. Por exemplo, a gente atende todos os mercados, todos os segmentos. As empresas são diferentes, mas é uma coisa que as torna iguais, que são os processos. O que a gente entende de mineração de calcário dolomítico? Nada. Mas a gente entende tudo de processos. Então, quando você monta uma equipe para atender uma demanda dessas, você traz um profissional. Por exemplo, a gente teve nesse projeto uma engenheira de Minas que integrou nessa equipe. Ela vem com conhecimento de uso, utilização de inteligência artificial também. O que eu acho interessante, obviamente que seria um outro podcast, mas a inteligência artificial traz na sua artificialidade esse ponto de vista que às vezes nós ou o profissional que utiliza não tem. Para encerrar, né, essa resposta, o conceito de visionário não necessariamente é o indivíduo que está à frente do nosso tempo. Não é possível, né? Não é dado ao ser humano estar à frente do seu tempo. É dado coexistir, né? A minha geração é contemporânea a do meu filho, que é contemporânea do meu neto, todos estamos vivos no mesmo tempo. Então, somos contemporâneos. Mas visionário é quem, ao meu lado, ao seu lado, consegue enxergar o que nós ainda não enxergamos. Esse é o visionário. Né? E aí, a IA, ela vem para ajudar a enxergarmos aquilo que nós ainda não enxergamos. Júlio, muito obrigado. Sensacional. Muito bom. Adorei. Muito bom.